para cada um apresentar, pela minha ordem aqui que está na minha tela. Seria, na sequência, a Amanda. Boa noite a todos. Letra A, primeira, tá? Acaba ficando aí, né? Boa noite. Aí, tá bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Amanda, eu sou professora, né, do IESC, da área de Epidemiologia e Bioestatística. Eu sou nutricionista de formação, então o meu objeto de estudo tem sido o consumo alimentar e as doenças crônicas não transmissíveis, né, que está muito relacionado, né? E aí, dentro do projeto, eu estou orientando o Vilmar, né, que é aluno de doutorado lá do programa de pós-graduação do IESC. Tá bom, Amanda, obrigado. Jaqueline, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Então, sou Jaqueline Lobato, eu sou professora da UF, do Instituto de Saúde Coletiva, e sou professora do programa de pós-graduação em saúde coletiva do IESC. Então, eu estou co-orientando o Vilmar junto com a Amanda. Minha formação também é em nutrição, mas trabalho com epidemiologia do ciclo da vida, doenças crônicas e agora a Covid, que acho que todo epidemiologista se envolveu de alguma forma no Covid, né? É isso. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Jaqueline. Vilmar, você na minha lista aparece, parece que está na sequência aí. Boa noite. Boa noite, Vilmar. Meu nome é Vilmar, atualmente sou doutorando do IESC, né? Como citou anteriormente, orientado pela Amanda e co-orientado pela Jaqueline. Trabalhando, pesquisando, né, doenças crônicas não transmissíveis, e sou nutricionista também por formação. Tá bom. Andréia, por favor, Andréia. Oi, gente, desculpa, tive que dar uma parada aqui para atender as crianças. Faz. Eu sou a Andréia, eu estou como pós-doc, né, nesse projeto Covid, fui aí convidada pelo João, né, da Biofísica, juntamente com a Mônica, para estar trabalhando na parte mais da bioquímica, tentando entender o contexto mais bioquímico da Covid, né, juntamente tentando correlacionar essa parte bioquímica com a parte ambiental, né? Então, eu estou sendo orientada aí pelo João, pelo Zeca, tentando entender um pouco a parte da epidemiologia, e é isso, acho que esse é o meu papel. Tá bom, André, obrigado. A minha formação, eu sou biomédica de formação. Tá? Sim. Flávia, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou doutoranda, sou orientada pela Lurdinha, e meu objeto de estudo são as violências interpessoais, mais especificamente a vigilância às violências interpessoais. E eu sou fonoaudióloga de formação, e a nossa hipótese, assim, né, é que essa pandemia impactou de alguma forma a vigilância, né, das violências, e aí a gente vai tentar entender um pouquinho isso. Tá bom, Flávia, obrigado. Laila, a Laila já, acho que nas aulas, tudo. Não sou, enfim, ainda sou nova na FAS, mas já estou ali tentando entender ali, quebrou na cabeça já desde o semestre passado. Então, sou enfermeira de formação, minha trajetória de mestrado e doutorado tem sido em doenças infecciosas, meu doutorado foi em epidemiologia, então, enfim, tenho esse foco de avaliar com esse olhar. Agora, no projeto, estou inserida como pós-doutoranda, orientada pelo professor Zeca, então estou vinculada ali ao IESC, mas já tenho feito, né, algumas parcerias com o LabFuzz, com o pessoal de Manaus, tenho tentado me inserir, enfim, tem sido bom. Tá bom, Laila, obrigado. Nada, acho que é isso. Desculpa.
Areta, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu sou enfermeira de formação, meu mestrado foi com a Lourdinha, agora eu estou com a Flávia no mesmo grupo que ela, para trabalhar as violências. No mestrado eu trabalhei a descentralização do cuidado à pessoa vivendo com HIV na cidade do Rio de Janeiro, e é isso. Tá bom, obrigado. Maria Emília, pronto, você está aqui, já consegue falar? Já chegou direitinho? Maria Emília nos ouve? Ouço sim. Só não dá para abrir a câmera, que eu cheguei meio espivitada. Bem, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Maria Emília, né? Entrando em contato um pouquinho com vocês. Eu sou matemática de formação, fiz um mestrado na área de educação, fui bolsista de produção aí ao longo da vida toda acadêmica, trabalhei na Fundação Roberto Marinho como analista de monitoramento e avaliação de projetos, e estou auxiliando, entrei agora no doutorado do PEP, né, na orientação do professor Fabiano Thompson, fazendo trabalho de bioinformática e fuzzy com análise na metagenômica, utilizando e aplicando um modelo mais adequado para essa temática que é muito nova, e auxiliando no que for preciso aí do projeto, em conjunto com o SA, com os professores, de forma mais direta, fazendo esse intercâmbio com vocês. Sim. Obrigado, Maria Emília. Até o que eu comentei também é que você sempre vai ser a pessoa que vai entrar mais em contato com eles, né? Como diz, é um jeitinho fofo de falar, como diz, delicado. Então, é um jeitinho fofo. Então, terminamos aqui. Alguma coisa mais? Zeca, até... mais alguma coisa que você comentaria? Não, Eduardo, nesse momento não. É só justificar, né? Acho que a Lourdinha já tinha falado com a Maria Emília, ela entrou de férias ontem, né? Até estive com ela hoje de manhã numa reunião envolvendo a direção. A Lourdinha é vice-diretora lá do Instituto. Mas só justificar a ausência dela, né? Em função desse período de férias. Mas, de outra forma, não, Eduardo, acho que a gente pode prosseguir aí, né? Conforme Sim. A programação, enfim. Foi muito até para conhecê-los e até ver as dificuldades que alguns estão tendo. A Maria Emília tem ligado, conversado com um e com o outro, e sempre um ponto de nos colocar todos também à disposição. E para ter uma interlocução, é quase sempre com a Maria Emília. E depois cada um de nós entra em contato, ou se for preciso mais informação. A disponibilidade nossa não é total, mas o mais rápido possível para poder auxiliar. Conosco, até se for falar em termos de LabFuzz, quem já está assistindo a aula, ainda tem o Edson, o Greco, e que estão sempre nos auxiliando, e essa é uma forma que nós buscamos fazer. Um auxilia o outro, todos acabam sabendo de tudo para que não haja descontinuidade. Então, essa é a maneira de trabalharmos. Eu não sei, Maria Emília, com relação aí, você que conversou bem mais com as pessoas, alguma outra dificuldade, ou alguém de vocês com alguma dificuldade de interpretação, de preenchimento, dúvida, se até pudesse conversar ou falar agora, se quiserem conversar e falar, para que nós também já tenhamos um conhecimento mais geral sobre necessidade, dúvidas, medos. Dúvidas, complementando, Eduardo, dúvidas e proposições de ação, né?
A gente Sim. falou dos nossos objetivos aqui. O ideal é que vocês proponham também. Tudo bem. Primeiro eu vejo, então, Maria Emília, algum comentário seu quanto ali todo o contato que você teve com as pessoas e que possa depois também elucidar melhor? Maria Emília, é a sua palavra. Obrigada. Eu acredito que as dúvidas maiores eram com relação também à aplicação da lógica fuzzy nos trabalhos, né? Como a gente já havia identificado inicialmente em outros grupos, era uma dúvida muito geral. E que até mesmo conversando agora entre a gente, vendo as aplicações e como que a gente foi fazendo, começando essa rede de apoio do LabFuzzy com os demais participantes da rede CAPS, Covid, né, epidemias. Então, assim, a gente começou já a fazer esse primeiro movimento, já começamos a fazer, a linkar os bolsistas da CAPS, esses parceiros de outros institutos, com o próprio LabFuzzy, com os bolsistas do LabFuzzy. Então, acredito que esse movimento, né, de dúvida e sugestão, né, e às vezes o que fica um pouco, colocar aí a palavra que eu mais ouvi, né, nebuloso, quando a gente vai falar sobre a fuzzy, a aplicação da fuzzy, começou a ser desmistificado, né, a gente começou esse trabalho aí de, carinhosamente, apadrinhamento, no qual, para estar fazendo essas relações, esse diálogo um pouco mais presente. Então, acredito que nos próximos meses a gente já vai começar a ver o fruto desse envolvimento e desse diálogo que foi começou a ser estabelecido entre os institutos, né, de pesquisa e grupos de trabalho. E uma coisa que muito me chamou a atenção foi essa aceitação, que foi muito bacana, né? Conversamos praticamente com todos em privado, né, sobre essa possibilidade e de que forma a gente poderia vencer essa nebulosidade de uma forma bem assertiva, dinâmica, para produzir sempre o melhor e auxiliar sempre na produção aí efetiva do projeto como um todo, né? Ou seja, a relação principal de um dos objetivos específicos, né, eu vou sempre bater muito nessa tecla, é fazer a rede. E a rede ela tem que ser feita, estabelecida e estar sempre conectada e produzindo cada vez mais, né? A gente até brincou. A gente tem lá, quando montar um mapa de relações, nós somos só pontinhos. E pontinho estavam alguns pontinhos isolados, e esses pontinhos precisam começar a gerar setinhas de relacionamento de ida e volta, que são o quê? Estabelecer essas parcerias para a gente, de fato, montar aquilo que a gente propôs aí inicialmente no projeto. Então, acredito que isso foi o maior ganho e que vai estar sendo visualizado a produção, né, efetiva desses relacionamentos aí em até 2 meses, bem curto prazo mesmo. Então, assim, agradecer a todos, né, a todas que puderam compartilhar desses momentos, foi uma semana bem intensa aí de comunicação, e a receptividade que foi bem vista, tá? Foi muito bem tratada. Muito obrigada a todos e a todas. Tá bom, Maria Emília, muito obrigado. Agora, de nós, aqui do nosso grupo, algum comentário mais, alguma dúvida, contribuição que o Paulo colocar eu não sei se você estava falando de nós, os pesquisadores, ou de nós todos, não sei se eu posso falar agora, se vocês pode sim, Laila, tá. Por favor. Na verdade, também, assim, eu ia fazer até um agradecimento público, a Maria Emília, ela está agradecendo, mas, enfim, não sei por quê, né, porque ela tem todo um jeito delicado de falar, enfim, de nos assessorar e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu estava com uma visão bem equivocada do que eu deveria responder a partir daquela planilha, porque eu achei que o foco daquela planilha fosse a execução do meu projeto de pesquisa em si.
enfim, acho que talvez seja uma visão realmente minha enviesada, mas que não estava compreendendo que naquele espaço eu deveria incluir também as outras atividades que eu estou desenvolvendo enquanto rede. Eu acho que o próprio formulário, a própria planilha, ele enviesa um pouco para você ter esse olhar. Eu não sei se porque, enfim, no próprio Excel a gente não consegue escrever com muito espaço, talvez não sei manejar muito bem planilha de Excel, mas eu achei que, assim, e tive uma experiência um pouquinho antes de fazer não um relatório, mas um documento gerado para o IESC, também comprovando as minhas atividades, que era num formato um pouco que cabia mais, por exemplo, essas coisas de parcerias, de eventos, que tem lá também, mas com um pouco mais, enfim, não sei porquê, talvez, estou dizendo, mas estou vendo no chat que foi uma colocação da Areta também. Eu acho que eu enviesei meu olhar e estava achando que era isso. Vou dizer meu cronograma de execução da minha pesquisa, igual que você manda para um comitê de ética, sabe? Depois que em conversa com a Maria Emília, eu percebi que era muito maior do que aquilo e que podia escrever outras coisas, porque, enfim, a gente está desenvolvendo outras coisas conjuntamente com o projeto em si, sabe? Então, acho que talvez, acredito que isso não vai acontecer nos próximos relatórios, porque agora a gente já está ciente, mas eu acho que um documento que dê mais espaço para a gente escrever, porque hoje a Maria Emília ficou colocando assim, me fala o nome das pessoas, me fala o título do trabalho que você mandou para o Congresso, não sei o quê. Então, assim, eu acho que talvez um outro formato a gente tenha mais espaço para escrever isso. Não digo espaço físico, mas, sei lá, fui enviesada a preencher dessa forma, pensar dessa forma. Mas, claro que rolou, com os esclarecimentos dela, surgiu, mas a princípio eu mandei uma coisa muito mais direta, ela foi me instigando a colocar mais coisas, entendeu? Laila, a gente falou aqui dos objetivos, né? O objetivo, a gente está dentro de um projeto e tem entregas. Então, a gente precisa que o corpo inteiro esteja direcionado para essa atenção, né? A gente tem que ter entregas. O passo número 1 que a gente começou a ver, a gente precisa conhecer vocês precisam conhecer a gente, precisam conhecer que entregas são essas. E a gente precisa, em paralelo, uma das entregas é constituir a rede, então a gente precisa constituir essa rede também. Na rede, a gente tem essas outras formas de ver a atuação de cada pesquisador e tudo interessa a gente, né? Para o andamento do projeto, para projetos laterais, futuros, enfim. Então, na verdade, é importante todos conhecerem o que a gente está fazendo e as intenções. A intenção é a integração e prestar atenção nas entregas e nas oportunidades e potenciais entregas futuras e laterais. Então, é isso mesmo. De alguma forma, primeiro momento, ele ficou meio fuzzy, como você estava falando, mas é isso. Acho bacana a gente observar os objetivos e as intenções que a gente tem dessa articulação aqui. Por exemplo, eu não tinha mencionado a minha participação nas duas disciplinas, e nem na disciplina de indicadores, que é uma disciplina agora que a Maria Emília está participando, Vilmar, Areta, porque não tinha um campo específico e eu também não sabia o quanto eu estava à vontade para inserir. E, na verdade, a principal integração que a gente tem feito nesse momento tem sido as disciplinas em si. Então, talvez seja um campo importante, já que essas disciplinas vão ser ofertadas em outros semestres, etc. Mas, assim, você está falando, gente, rolou, sabe? Mas foi porque, a princípio, eu não tive essa visão. Não sei se foi uma culpa minha, mas foi isso, assim. Eu acho que agora eu entendo, inclusive, uma das coisas que me atraiu nesse edital foi isso. Eu nunca tinha lido, particularmente, um edital que um produto seja construir uma rede, sabe? Que isso foi bem interessante para mim. Então, agora, com esse olhar, eu entendo que o que a gente tem feito por si só já é tem sido um produto também. E é o momento, né, esse encontro aqui está sendo um dos momentos iniciais, onde os coordenadores também vão fazer provocações. Eu não sou coordenador, mas já gostaria de provocar. Alguns de vocês se sente próximo, já estudou ou conhece a linguagem R? Porque isso parece que vai ser bem importante para a gente no futuro próximo. Então, esse tipo de coisa que eu acho legal a gente colocar na superfície. Então, usando a linguagem fuzzy, eu fiz as minhas análises do doutorado em R.
né? Mas o R, ele é um mundo e enfim, estou acostumado com o R para um olhar estatístico, assim, né? No campo da epidemiologia. Nunca fiz o pacote, nem baixei. Aliás, estou baixando agora por conta da disciplina o pacote R-Fuzzy. Só que eu nunca não conhecia. Eu tenho, assim, vou dizer que o R não é um bicho estranho para mim, porque eu já tinha ele baixado no computador desde 2014, trabalhei no doutorado com ele. Maravilha. Então, conheço um pouco a linguagem R. Agora, a linguagem R-Fuzzy... Não, é porque a gente está falando de fuzzy, parece que fuzzy virou... fuzzy é um dos instrumentos possíveis. R será outro. R-fuzzy é outro. Então, é isso. A linguagem R eu também tenho um pouco domínio, né? Como a Laira falou, é muito grande, muito extenso, desde o mestrado, e agora nos resultados preliminares do doutorado eu utilizei a linguagem R também. Eu usei R também para análise preliminar. Tá bom. Todos alguma coisa a mais? Até o... Maria Emília, até com relação dentro de hoje, acho que ainda está prevista algumas apresentações, correto? Isso, para a gente poder conhecer melhor, né, que foi o material que a gente já encaminhou, no qual eles vão apresentar aí de forma rápida, né, que a gente se programou aí dentro dos PPTs com 15 minutinhos, para a gente, de melhor forma, conhecer o que está sendo trabalhado e de que forma a gente pode estar auxiliando com os links, né, o linkage entre os grupos aí, que a gente, conhecendo o trabalho de todos, a gente consegue, de uma forma mais apropriada e adequada, estar relacionando os trabalhos e manter a rede, ou indicar a rede, por afinidade. E aí todos prepararam um PPT. Tchau, Paulo. Tchau. Tá, bom trabalho, pessoal. Depois nos falamos. Tchau, Paulo. Boa aula aí. Tá. De apresentação, até, não sei, acabamos conversando mais, acabamos dentro dos tempos, nós já estamos com quase 1 hora. Então, de apresentação, até quem faria a apresentação hoje? Vilmar, Laila... Todos que estão hoje aí do IESC, né, ia começar pela Areta, da Areta Flávia, da Flávia para o Vilmar, e a Laila, porque a Ana justificou que hoje ela estaria no médico. E hoje é aniversário do Vilmar, hein? Só para não deixar fugir. E é verdade, meu Deus. Parabéns, Vilmar. Parabéns, Vilmar. Tudo bem. Parabéns. Parabéns. Presentão. Então, tá, acho que poderíamos até fazer a apresentação, até para, não sei, até com relação ao tempo, foi 15 minutos para cada um, até cumprir isso um pouco mais, senão nós só terminamos amanhã. Mas é bom conhecer o trabalho de cada um. Não? Então, começaria pela Areta. Isso. Boa noite. Boa noite. Só tem um porém, eu não construí uma apresentação em PowerPoint, e, em princípio, eu não ia conseguir participar da reunião. Nos horários da noite, a partir das 5h30, eu executo uma atividade, eu leciono uma atividade que não é do meio acadêmico, que é o complemento à minha renda, né? Porque só a bolsa do doutorado, hoje, acho que a gente entende que ela não supre as necessidades do trabalhador brasileiro, né? Então, assim, eu não consegui elaborar uma apresentação, e tem um outro motivo para isso, que o meu pré-projeto, ele está sendo revisto nesse momento. Então, quando eu entrei com a proposta para a Bolsa, eu entrei com uma proposta completamente diferente da que eu tenho hoje. Inicialmente, eu queria dar seguimento no meu objeto de trabalho do mestrado, que era o HIV. Mas daí misturar HIV, violência doméstica e Covid ia ficar um pouco confuso, né? Acho que não ia dar conta de
fazer isso tudo, de administrar isso tudo em tão pouco tempo. Então, eu conversei com a orientadora, com a Lurdinha, e aí agora eu estou redirecionando com foco só para violência doméstica. Para reelaborar o projeto, eu me inscrevi em 2 disciplinas do doutorado, né, que é a de indicadores em saúde e a de gestão, do professor Paulo Xavier. Então, isso tudo para eu poder me reaproximar desse objeto que é a violência doméstica, que é um objeto que me afeta a nível pessoal, então eu precisei fazer esse exercício para resgatar esse objeto, para entrar em contato com ele. Em paralelo a isso, a gente está tocando o projeto que a professora Lurdinha tem, que é do diagnóstico situacional das violências domésticas no contexto da Covid. Enquanto eu não consigo ainda definir o meu pré-projeto, amarrar ele bem, né, o que eu mandei foi um esboço desse pré-projeto, do que passa pela minha cabeça. Desse projeto da professora Lurdinha, a gente está fazendo alguns manejos dos dados, né, alguns cruzamentos de indicadores, e aí eu estou usando o RStudio para fazer essa manipulação dos dados, a organização e o cruzamento de algumas variáveis. Então, com base nesses cruzamentos que a gente está fazendo, que eu fiz até agora, orientando o pessoal da disciplina de PINC, de iniciação científica, a gente conseguiu identificar, já que a gente tem uma subnotificação. Nesse projeto, a gente está utilizando como base de dados as notificações de violência interpessoal e autoprovocadas, que são emitidas pelas unidades de saúde, no caso do Estado do Rio de Janeiro, que a gente conseguiu acesso pela Secretaria Estadual de Saúde. Né? E aí, até o momento, a gente conseguiu perceber que tem um acréscimo dessas notificações ao longo dos anos, desde 2009 até o ano de 2019, e quando entra a pandemia, a gente começa a ter uma baixa, principalmente no período do primeiro isolamento, né, daquele período de março até quase agosto. Então, a gente vai voltando a ter um retorno das notificações. E aí, o que a gente consegue fazer, por enquanto, é suposições, né, de que as mulheres, as vítimas, principalmente, porque na maioria são mulheres, a gente tem 4 perfis de violência que se destacam nessas notificações, né, que são a violência física, psicológica, sexual e negligência, e delas 4, a violência física é a que se destaca mais, e do público mais afetado, mais comumente notificado, é de mulheres, né. Então, é isso, assim, aí, em paralelo, a gente já conseguiu elaborar alguns resumos para congresso, a gente participou do Abrasco de Planejamento, a gente conseguiu mandar também os resumos para o Congresso de Epidêmio, junto com o pessoal da graduação, e é isso, a intenção, assim, inicialmente, quando eu li o edital do projeto, agora voltando para a FUSE, né? Uhum. Exato. Quando eu li o edital do projeto, eu fiquei assim, gente, onde eu estou me metendo, né? E aí eu estou sendo muito sincera. Porque já tinha sido muito difícil me aproximar, enquanto enfermeira extremamente qualitativa, que a vida inteira trabalhou só com análise qualitativa, eu já estava tendo essa dificuldade de me aproximar da linguagem R, mas aí, conforme a gente foi seguindo o passo, eu fui tomando gosto, acabei gostando bastante, mas eu ainda não me aproximei de lógica fuzzy. Então, assim, nas aulas de indicadores, eu tenho ouvido as meninas falando e tal, então eu estou começando a pensar em como eu posso agregar no projeto, né, de modo a enriquecer, tanto para cá como para lá, né? Tanto aqui no projeto CAPES, como lá na minha tese, né, em si. Enfim, e é isso, assim. O horário, gente, é isso. Vocês me desculpem, eu cheguei atrasada por conta disso. Inicialmente não ia conseguir participar, mas é isso. Não sei se ficou alguma... e eu tenho também a intenção de fazer entrevista com profissionais que atuam no serviço e na gestão,
da Secretaria Estadual de Saúde em relação à vigilância dessas violências, né? Então, a ideia é até finalzinho desse ano já ter emitido para o Comitê de Ética para ter um parecer e seguir com isso. Tá bom, Areta, obrigado. Mas acho que a questão da FUSE... Sim, fala da FUSE. Não, vou falar da FUSE não, vou falar da violência doméstica, né? Bom, depois, se você quiser, a gente pode conversar um pouco, porque eu tenho como te inserir, de repente, para dar uma olhada na parte, não da parte de saúde, mas da parte do judiciário em relação à violência doméstica, né? E aí, depois a gente pode fazer aí esse comparativo também, porque tem muito caso que não está indo parar, assim, eu estou falando porque a informação que eu vim aqui coletar rapidamente aqui com a minha esposa, que estava indo para lá e para cá, que não foi parar necessariamente no serviço de saúde, mas que acabou sendo judicializado de alguma forma, né, ou por denúncia, ou por delegacia, enfim, alguma coisa. Enfim, só para complementar, que depois, se você precisar de algum apoio nesse contato, minha esposa está trabalhando atualmente em São Gonçalo, onde a violência doméstica é quase profissional, então, que está forte, e assim, vai estar tendo até um mutirão para poder resolver lá as questões, né, em relação a isso. Enfim, só para pontuar, porque você começou a falar, ela estava aqui, tinha que estar lá, e eu dei vem aqui, escuta aqui, né? E tá lá, hoje ela está trabalhando nessa parte da violência doméstica, não sei quanto tempo vai ficar, mas, enfim, tem entrada para dar enfim, dar uma vasculhada nos dados também, e talvez extrair alguma coisa dali também. Tá bom? Sim, sim. Fábio, muito obrigada. São Gonçalo é um dos municípios, né? A gente está trabalhando com o estado todo, então a gente já deu uma olhadinha nas notificações de São Gonçalo e, de fato, assustam. Essa questão do cruzamento dos dados é, de fato, muito interessante. Tem alguns estudos, tem um material do Fórum de Saúde Pública que fala, né? Se a gente tem uma redução das notificações até das ocorrências, embora elas estejam acima das notificações pela saúde, pelas redes sociais, por exemplo. Então, você tem mais comentários, postagens, publicações em redes sociais, até do que registros oficiais de violência, né? Então, poxa, eu te agradeço muito e depois eu te mando mensagem. Sim, o objetivo da rede é esse mesmo, da gente ouvir e falar, tem uma oportunidade aqui para você que eu consigo te colocar lá. Não sou eu necessariamente, mas passo você para o lado de lá e o outro passa para o lado de cá. Então, a gente tem essa condição. Acho que esse é o principal objetivo da gente estar aqui conversando mesmo, né? Então, já foi positivo, tá vendo? Você não vinha, não fez o PowerPoint, mas não foi por isso que não vai sair com alguma coisa e não vai deixar alguma coisa aqui para a gente conversar. Parabéns aí pelo trabalho. Com certeza. Obrigada. Muito bem, então o Flávio já falou até, Areta, mas é isso, até lá, ela está vendo, às vezes, uma informação, o que você fez no seu comentário, eu fiz isso, fiz aquilo, e outro fez isso, outro... Então, acaba a rede aproximando muito mais e resultado, às vezes, com menor esforço, um resultado com maior intensidade. Tá? Flávia, pela lista aqui da apresentação, né? até PowerPoint, ou falar, o que você achar aí, o que preparou para falar do seu trabalho? Bom, eu tinha preparado um PowerPoint, mas eu gostei, assim, dessa forma que a Areta apresentou, achei bem dinâmica, mais interativa, assim. Bom, a gente é parceira, né, no projeto da Lurdinha, de Vigilância de Violências, sendo que eu tenho um recorte, né, sobre, que eu não sei se eu vou manter também, mas a princípio sim, que é a vigilância contra a vigilância das violências contra pessoas, crianças e adolescentes com deficiências, né, e a princípio eu vou pesquisar o município de Niterói, não é São Gonçalo, mas é pro lado de lá, Niterói, porque também, a princípio, a gente teria uma maior abertura para a pesquisa de campo lá, né? Então, assim,
a gente acredito que o trabalho da Areta é bem parecido com o meu, que a gente estrutura nossa pesquisa em 3 eixos, assim, né? A gente faz uma revisão integrativa, assim, a gente tem feito uma pesquisa teórica, assim, bem complexa, assim, uma revisão bem complexa sobre toda a literatura que tem saído sobre Covid e violência doméstica, né? E isso já tem gerado alguns produtos. E a principal ideia é escrever um artigo sobre isso. Outro eixo, assim, né, que é um recorte desse projeto grande da Lurdinha, né, que é sobre esse diagnóstico situacional, que é de todo o estado do Rio, né, a Areta conseguiu o banco para a gente, né, das notificações de 2009 até 2020, acho que não entrou dezembro, se eu não me engano, acho que até novembro de 2020, alguma coisa assim. E aí a gente já tem feito essa análise, a Areta consegue mexer um pouco melhor no R, mas eu também consigo um pouco, a gente fez a disciplina da Natália no outro semestre, então é uma coisa que a gente já tem mexido. E aí o terceiro eixo aí que a gente se separa, né, a Areta, né, vai mais assim para a questão da violência doméstica contra a mulher, não sei, foi o que eu entendi, mas aí eu foco nas crianças com deficiências, e no município de Niterói, aí eu faço um recorte menor. E aí a ideia é ver como que aconteceu essa vigilância, né? Então, assim, como que durante a pandemia os casos foram notificados, né? Os casos foram identificados e os casos foram acompanhados. Se houve essa notificação, se houve esse acompanhamento, porque não é só notificar. Essas famílias, elas têm um acompanhamento. E essa questão de aonde chega, né, porque a gente pensa da área da saúde, mas isso que o Fábio falou é interessante, porque não chega só na área da saúde. Eu estou fazendo uma disciplina de redes sociais, e até a professora Márcia deu a ideia de fazer uma análise de como como essas redes de notificação se estruturam, para onde chega mais, qual é o ponto de referência, né? Onde as pessoas procuram mais, onde procura menos, e aí, a partir dali, conseguir desenvolver o estudo, porque eu pretendo fazer uma entrevista, um questionário, isso não foi fechado ainda, com os profissionais que estão lá na ponta, assim, né? Como que foi esse ano pandêmico, como aconteceu, como as famílias foram impactadas, como o serviço se estruturou, enfim, ainda não fechei, né, porque isso acho que é uma complexidade ainda um pouco mais para frente do projeto, mas assim, a ideia é um pouco isso, assim, e assim, sendo sincera também, não sei como vou introduzir fuzzy aí, mas estou aberta para sugestões, estou aberta para aprender também, e vamos lá. Então, sim, Flávia. Introdução ao fuzzy aí não é difícil. Isso como diz aí, fuzzy reflete o pensamento humano. Então, e assim, é sempre junto também, Fábio, acho que até dentro da mesma linha, né, Fábio, da Areta, acho que talvez para a Flávia também, pode ter ali bastante condição de conversar e ver informações e tentar ali minimizar essa sua dificuldade de onde usar fuzzy. Então, eu gostaria até de aproveitar o comentário que eu estava falando, ter a Areta e a Flávia, as duas fazem a disciplina com a Laila, eu já até comentei com a Laila e com a Ana, sobre a possibilidade, nós temos uma bolsista que faz parte da rede, que se chama Maria Fernanda, ela faz a disciplina em conjunto com as meninas indicadores de saúde coletiva, e de repente linkar as duas com a Maria Fernanda, que é uma pessoa muito próxima também, né? Ela é do LabFuzzy, doutoranda do PEP, tem uma abordagem de indicadores sociais que iria ser muito pertinente, de repente, para uma aproximação inicial, e de repente estar vendo com as meninas
a aderência da Maria Fernanda no grupo delas de indicadores sociais para começar um início, colocar assim, um namoro, né, de aderência entre elas no trabalho conjunto, na própria disciplina de indicadores sociais. Já havia conversado com a Ana e com a Laila sobre a possibilidade de, se fosse o caso, né, das meninas aceitarem aí a inserção da Maria Fernanda, de ter um grupo de 4, as meninas liberaram porque viram que a gente estava fazendo essa interação, e a Maria Fernanda também, ela já sinalizou positivamente, caso a Areta e a Flávia queiram aceitá-la no grupo de indicadores sociais para começar já esse início de trabalho em conjunto. É uma sugestão, uma proposta aí. Você fala pela disciplina? Dentro da disciplina, a gente tem aquele trabalho avaliativo, né, Laila? No grupo que deveriam ter 3 pessoas. Conversei separadamente antes de estar fazendo essa sugestão, a possibilidade com as meninas, porque elas ministram a disciplina, se poderia abrir um precedente de ter um grupo com 4, e aí elas sinalizaram que sim, que poderia ter esse grupo com 4. Perguntei a Maria Fernanda se ela poderia, e né, se vocês aceitassem essa sugestão de aproximação aí da rede, dela participar desse grupo com vocês, ela sinalizou positivamente, e aí fica para vocês, se vocês gostariam de começar essa aproximação com uma bolsista, né, da FUSE, nesse trabalho, porque nós fazemos a disciplina em conjunto. Entendi. É que, na verdade, Maria Emília, eu acabei já fazendo o grupo com outras pessoas, a gente já começou a definir o que a gente vai trabalhar e tal, entendeu? Não, mas não seria para vocês mudarem, ela agregaria vocês, sem mudança de nada. Mas eu não estou no mesmo grupo que a Flávia, eu estou num outro grupo e eu não estou trabalhando violência, por exemplo. Nesse grupo a gente vai trabalhar um outro tema. Porque, assim, tem uma questão, e aí que é pessoal, que é o seguinte: quando eu começo alguma disciplina, eu tenho muita vontade de interagir com outras pessoas para conhecer outras temáticas de outras coisas. Então, eu acabei já, na primeira oportunidade que alguém comentou no grupo que estava sem grupo, eu já fui lá, então vem cá você. E aí eu já estabeleci esse vínculo com essas pessoas num outro cenário. Se ela quiser entrar para trabalhar junto, para participar, pode ser. Mas eu não estou trabalhando o meu tema dentro da disciplina, entendeu? Tudo bem, Areta. A gente pode verificar, de repente, então, aí para o futuro, uma outra possibilidade de inserção e agregar o trabalho de você com a gente de uma outra forma. Porque conforme a gente estava em indicadores, aparentemente poderia ser, por isso que é só uma sugestão, e antes eu me precavi se poderia de fato fazer isso, né? Conversei com as meninas por fora, justamente para o dia de hoje poder sugerir essa intenção inicial, mas é tudo mesmo uma sugestão que a gente vem ao longo do tempo, então, tentando melhorar essa forma. O professor João levantou a mãozinha. João Paulo? Sim, João Paulo. Então, deixa eu apresentar uma página aí. É o que eu passei para o Fábio agora no chat, mas eu achei tão interessante como exemplo de quem nunca ouviu falar de FUSE, como eu nunca ouvi, tá? Mas tenho um problema a resolver, tá? Talvez isso possa servir para algum de vocês. Espera um pouquinho. Tá. Agora só a Areta, e com a Flávia, a Maria Fernanda, daria, Fernanda, só um pouquinho, só para trabalhar no grupo, seria, ou Maria Emília, seria, como você pensou, junto com a Areta e a Flávia, né? Trabalhar a Maria Fernanda, a Zelaia. Isso, a Zelaia, porque ela tem, até o timbre, né, a gente começa a pescar um pouquinho aí sobre o perfil das meninas. A Maria Fernanda, ela tem um perfil muito próximo com as meninas, pelo que eu consegui captar das conversas, e seria juntar a Maria Fernanda, que faz parte dessa disciplina, junto com as meninas, mas elas estão em disciplinas diferentes, e aí a gente pode ver a possibilidade, então, com a Flávia, se ela, né, sentir esse desejo de juntar. Tá. Mas a gente pode ver, mas eu também estou com a mesma questão que a Areta, assim, acabei
fazendo parte de outro grupo, mas eu posso conversar com as meninas, eu não sei como é que ficaria isso. Mas a gente até já definiu que a gente também não faria de violência, né? Porque acho que porque é um tema meio complicado também. Quem não tem familiaridade, enfim. E aí eu não sei como, não sei essa sugestão, mas eu não sei, acho que fica meio chato, assim, já fiz um grupo com mais duas. Então tá feita a sugestão aí. Então é uma possibilidade. Ela está também em grupo ou não na disciplina, a questão é a seguinte, a Maria Fernanda, ela é estratégica, assim, eu digo assim, principalmente para vocês em termos de, nesse trabalho, quando for desenvolver, porque ela realmente já tem bastante, diria até bastante experiência na questão de modelagem e solução de problemas com fuzzy, entendeu? Por isso que eu falei, vai ter essa condição de fazer essa transição que talvez sozinha, até vocês desenvolverem, vai levar algum tempo. Se forem aplicar também fuzzy dessa forma, né? Eu estava falando hoje de tarde, por acaso estou orientando uma mestranda que é de enfermagem também, né? E aí estava falando que muitas das vezes a gente não precisa usar fuzzy de cabo a rabo, como diz, fazer o sistema todo fuzzificado. É alguma coisa que você tem ali que você também consegue dar um tratamento ou uma incorporação de uma opinião de especialistas, né? Então, mas eu digo assim, porque eu conheço a capacidade da Maria Fernanda, ela fez uma parte de gestão de estoque, inclusive hospitalar, com proposta lá para a HU, em termos de sistema com gestão utilizando fuzzy, ela tem bastante habilidade e domínio, por isso só para colocar. Tá. O João, até por favor, ainda essa apresentação, acho que até para terminar isso, a questão do Vilmar e da Laila. Claro, claro. Poderia ser, João, você não... E não depois... tem problema, vocês podem clicar direto e vocês vão entender o que eu estou falando. Cada não, um de mas vocês até tem um pela problema, sua visão... Tá? Fiquem tranquilos. Tá? Até só para terminar essa linha, daqui a pouco as CFC seriam para apresentar pela sequência até o Vilmar. Eu criei uma apresentação de slide. Sim. Vou compartilhar. Eu acho que aí é só apresentar, né? Acho que está liberado, não é, Maria Emília? Eu acho que isso está... Ou eu tenho que liberar aqui? Não, está liberado. Tá. Então, o título do trabalho da pesquisa é Excesso de mortalidade por diabetes mellitus no Brasil, comparação dos períodos pré-pandêmico 2015 a 2019 e o período pandêmico 2020. A minha orientadora é a Amanda, doutora Amanda de Moura Souza, e a co-orientadora é Jaqueline Lobato. Na introdução, eu descrevi um pouco sobre diabetes, né, que é uma forma de... Rapidinho, desculpa interromper, colocar aqui no chat para ver se você consegue pôr em tela inteira, para poder ficar um pouquinho maior a sua apresentação. Dá um F5 aí. Vê se vai. Foi? Não. Coloca para apresentar, Vilmar. Apresentação de slides. Configurar ali. Não está indo, né? Olha, isso é isso não é incomum, não. Já vi, né? Isso. Ninguém está conseguindo ver? Faz o seguinte, descompartilha e compartilha de novo uma janela. Descompartilha com a gente, para de apresentar, aí depois você vai apresentar agora uma janela. Aí vai aparecer a sua janelinha do PowerPoint. Ele está aberto? Aí vai aparecer ele. Parou. Não, é que você parou de compartilhar. Vai, tenta de novo. Uma janela. Não, porque ele fechou aqui, peraí. Ah, tá. Então é bom que aprendemos também. Uma janela.
Aí tem que aparecer a sua guia do PowerPoint. Aí você seleciona ela e clica em compartilhar. Aí agora você dá F5, ver se vai. Foi? Não, né? Então põe a tela inteira mesmo. Assim? Não, compartilha a tela inteira, porque aí vai abrir certinho. Então tem que parar de compartilhar e fazer de novo. Aí você compartilha essa tela inteira. Foi? Foi. Pronto. Oi, ele merece mesmo, tá muito bonita a apresentação. Obrigado, Maria Emília. Vamos ver. O título, né, não precisa repetir, acabei de citar. Então, na introdução, eu descrevi um pouco sobre a obesidade, sobre a diabetes, né? É um distúrbio metabólico. Ela se classifica, uma das classificações de diabetes mellitus tipo 1, onde atinge maior a faixa etária de crianças, jovens, né? Geralmente até uns 30, 35 anos, e onde ocorre a destruição das células beta. E na diabetes mellitus tipo 2, normalmente ocorre após os 50 anos, e pela falta de ação também da insulina, junto com outros determinantes, são multifatores que também atuam em ambas, mas na diabetes tipo 2. E com o passar do tempo, as doenças crônicas ganharam uma relevância mundial, se tornando uma pandemia, né? No caso, a diabetes, em 2020 em 2010 se achava que no ano 25 teríamos 438 milhões de diabéticos no mundo. Mas uma pesquisa demonstrou que em 2019 já haviam 463 milhões de pessoas com diabetes mellitus no mundo. Na justificativa, né, do trabalho, da pesquisa, nós pontuamos que as restrições no acompanhamento de portadores de doenças crônicas não transmissíveis, né, durante o período da pandemia, devido à saturação do Sistema Único de Saúde, né, o medo de contaminação, o fato do medo de contaminação a restringir, né, o atendimento a casos de saúde, levou a um excesso de mortalidade geral e por outras causas. Corroborando com isso, no município do Rio de Janeiro, entre os meses de abril e maio do ano 2020, os óbitos ocorridos em hospitais e em outros estabelecimentos de saúde em domicílios aumentaram 55%, 110% e 95%, respectivamente, né? Quase 2 vezes o valor esperado para o próprio período. A disseminação do coronavírus representa, né, um grande desafio para o Sistema Único de Saúde, coloca à prova a capacidade de oferecer cuidados necessários, com equidade, e, paralelamente, dá suporte e atenção necessária à saúde da população com doenças crônicas não transmissíveis e suas comorbidades. A hipótese a pandemia de Covid-19 contribuiu de forma direta ou indireta para o agravamento do quadro clínico dos pacientes com diabetes mellitus, ocasionando um excesso de mortalidade no ano de 2020 por esta causa. O objetivo geral é verificar a mortalidade por diabetes em adultos no Brasil em 2020, ano da pandemia de Covid-19, comparando com o período de 2015 e 2019. A gente está com um erro aqui porque abriu o arquivo errado, sem corrigir. Objetivos específicos: calcular a taxa de mortalidade por diabetes no Brasil segundo sexo e faixa de idade entre os anos 2015 e 2019, calcular a taxa de mortalidade segundo raça e cor, entre o mesmo período, 2015 e 2019, e calcular também a taxa de mortalidade segundo a escolaridade entre o período de 2015 a 2019. Comparando com a taxa de mortalidade segundo sexo e faixa de idade em 2020, segundo raça e cor em 2020 e segundo escolaridade, a taxa de mortalidade no ano de 2020. Trata-se de um estudo de série temporal de óbitos por diabetes mellitus no Brasil, compreendendo o período 2015 a 2020. As fontes de dados, né, serão obtidas por meio do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, né, entre o período citado, 2015 a 2020, e informações adicionais poderão ser obtidas oriundas do registro civil em função do tempo de consolidação do SIM, né, que às vezes demora um período grande para consolidar. A análise estatística, né, ainda serão calculadas as taxas de mortalidade, seguindo o capítulo 4,
com os códigos E10 a E14, a Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição do CID-10, para os anos 2015 e 2020, e foram considerados óbitos devido a diabetes mellitus e registrados no SIM, né, no item causa básica. A taxa de mortalidade tem essa fórmula, que é o número de óbitos por diabetes mellitus em determinado local e período, sobre a população total do mesmo local e período, vezes 100 mil. Foi calculada a diferença absoluta anual das taxas de mortalidade por diabetes entre o período pandêmico e em comparação aos períodos dos anos anteriores, né? Calculada segundo, como falou anteriormente, sexo, faixa de idade, cor da pele e escolaridade. Material e métodos, né? A padronização direta pelo cálculo das taxas de mortalidade, padronizadas por idade. A padronização é utilizada para controlar os efeitos da idade, garantir a comparabilidade em populações com diferentes estruturas etárias, né? Todas as análises foram utilizadas o STATA e o R, né? Os dados preliminares são brutos e sem padronização ainda, né? Também será corrigida a subnotificação e dados faltantes de escolaridade e cor da pele. Nesse gráfico, a gente pode se visualizar, né, que no ano de 2015, o sexo masculino, né, o sexo feminino era superior à taxa de mortalidade em comparação ao masculino, porém, a partir do ano 2016, o sexo masculino vem em crescimento, né, em relação à mortalidade comparado ao sexo feminino. Quando estratificado por idade, demonstra-se também que o sexo masculino ele tem apresentado, a partir do ano de 2016, um crescimento, do ano de 2016, um crescimento em relação à taxa de mortalidade, né, na faixa etária dos 60 anos ou mais, né, e também na faixa etária de 40 a 59 anos, tem se mantido próximo, né? Os resultados têm acompanhado tanto sexo feminino como masculino, porém bem leve crescimento na mortalidade por sexo masculino também. Na estratificação por cor da pele, a cor da pele branca, né? A cor da pele preta, na verdade, né? Que apresenta a maior taxa de mortalidade relacionada a diabetes mellitus, né? Seguida pela cor branca, a cor parda, amarela e, em redução, né, a indígena no ano 2019, mas cabe ressaltar o crescimento, né, na taxa de mortalidade pela cor da pele preta, desde 2016 até o ano de 2019. Na taxa de mortalidade, né, associada à escolaridade, agrupada em comparação à escolaridade, com indivíduos com 60 anos ou mais, pôde-se verificar, né, pôde-se concluir que a escolaridade tem um fator na mortalidade, é uma variável, né, que influencia na mortalidade. Em indivíduos com nenhuma escolaridade, a mortalidade foi altíssima, principalmente no sexo feminino, e em 2 anos ou mais, ressalta-se 2 anos ou mais de escolaridade, a baixa mortalidade. Então, o alto nível de escolaridade aumenta o conhecimento e, consequentemente, redução da taxa de mortalidade. Futuramente, né, será corrigida a subnotificação, né, para os óbitos declarados por diabetes, pressupondo que a sua distribuição seja equivalente à dos óbitos declarados por causas definidas não externas, conforme a orientação conforme a Organização Mundial da Saúde. Os dados serão corrigidos para subregistro a partir das estimativas da subnotificação, né? Também teremos que padronizar, como foi falado anteriormente, algumas referências utilizadas e algumas atividades já realizadas enquanto período de bolsista, né? Que foi interação e supervisão com as bolsistas Tawane e Tainara, do FAPERJ. Peço erro, porque esse não é o arquivo que eu ia apresentar. Esse é o menor PPT que eu ia apresentar. Direito, né? Está com os erros aqui. Projeto de extensão, que eu participei com a Amanda, sob orientação da doutora Amanda. Telemonitoramento de pacientes com doença síndrome gripal, usuários da clínica e da família do município do Rio de Janeiro. Pesquisador do Laboratório de Obesidade como Fator de Risco para Hospitalização e Severidade da Doença no Covid-19 no IMS, de Medicina Social da UERJ. Pesquisador também do Laboratório de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores, na Universidade Federal Fluminense, onde eu realizei meu mestrado. Doença na graduação
uma disciplina de nutrição e saúde coletiva, e convite para avaliador do congresso. Então, são algumas outras atividades que resolvem submetido do 11º Congresso de Epidêmio, cursos, eventos, né? Eu sei que a gente está com horário, então não vou pontuar todos. E participação na disciplina de modelagem de conjuntos difusos, na PEP, na UFRJ, né? A chamada nebulosa. Participação na disciplina de princípios da epidemiologia, que foi concluída agora esse mês, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e na disciplina de introdução à análise de dados, com o SAS On Demand no IMS da UERJ também. E foi isso. Acho que eu falei um pouquinho rápido, mas eu estava um pouco de receio por causa do horário, porque eu falo muito, sou muito detalhista. Tá bom, Vilmar. Muito bom, parabéns aí pelo trabalho. Bem visto, acho que é uma coisa bem interessante. Para mim, acho isso está bem preparado. O que você fez é muito até o que a Maria Emília comentou, né, de todos os trabalhos que por onde você fez, trabalhou, participou. Agora para Laila, por favor, Laila, você... Queria fazer só um adendo aí para o Vilmar. Ele foi, de fato, o primeiro aluno do IESC que a gente fasificou. Ele já está na rede na rede mesmo, né, que é esse link que a gente anda fazendo. Ele está agora com o... meu Deus, qual é o nome do menino, Jesus? Fala aí, Vilmar. Você me apresentou, o Rodrigo, Maria, o Rodrigo. É o Rodrigo. O Rodrigo Ventura, que também é bolsista, né? Ele fez esse link, fez uma disposição muito bacana em relação ao trabalho do Rodrigo. Eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre isso, porque para poder mostrar um pouco dessa interação, hoje já conversei também um pouco com a Laila, que também tem uma aderência forte. O Rodrigo, na disciplina de fase 2 epidêmio, ele desenvolveu um pool no qual ele mensurou aí uma aplicação fuzzy no que se refere a trabalho e renda nesse período de Covid, e a gente, quando começou a conversar com o Vilmar e fasificá-lo, né, a gente observou aí essa parte de perfil do SIM, né, que é esse sistema de indicadores de mortalidade, como um perfil desse movimento do Covid, né? Então, a casa base seria o Covid, iríamos olhar para esses dados que o Vilmar já tem, fazendo essa mensuração muito similar ao pool, né, de trabalho e renda, mas agora com essa estratificação de perfil, ou seja, trazendo esses dados que ele já observou inicialmente e que o SIM oferece, né? A gente sabe que o SIM, ele não tem uma gama muito... assim, ele não é muito bem preenchido, né? É um banco de dados que tem algumas perturbações, colocar assim. Também foi linkado junto com a Patrícia, que é de Manaus, que faz o doutorado na medicina tropical em Manaus. Eles já montaram um grupo de estudo de GT separado especificamente para estar fazendo esse tipo de trabalho, né? No qual a Jaqueline e eu, a gente fica ali um pouco mais observando, um pouco mais de perto, mas está sendo conduzido especialmente pelo Rodrigo Ventura. Então, assim, já começou essa primeira movimento de estar relacionando e estar montando essa rede, né, estruturando essa rede a partir do Vilmar ali no IES, que hoje a gente conversou um pouco mais com a Laila, de estar fazendo essa inserção aos poucos por tema de aderência. Inclusive, também a Maria Fernanda começou também a participar desse grupo, desse GT de pool, né, de mobilidade e perfil social com a aplicação da lógica fuzzy. Então, para quem gostaria também, tiver uma aderência, foi um grupo bem estruturado que está aí já com com trabalhos já e uma troca, uma interlocução muito boa. Tá? Então, gostaria de pontuar isso daí, porque foi muito bom, foi um início bem prazeroso. Obrigada, Vilmar.
Obrigado, Maria. Você tem auxiliado bastante, mas também, né, todas essas decisões, assim, eu sou muito curioso, por isso que eu tenho as curiosidades de conhecer, de entrar nos novos grupos, mas é claro que tem a professora Amanda e a professora Jaqueline, que a gente tem, né, a gente discute, a gente conversa, a gente tem conversado e trocado bastante informações sobre isso, sobre o que a tese, sobre a pesquisa, e eu até conversei bastante com a Amanda, falei, eu quero participar, que eu quero conhecer, eu quero entender, porque é uma novidade, digamos assim, né? Essa nebulosa é uma novidade para mim. Tá bom, Vilmar. Parabéns. Maria Emília também. Então, acho que, Laila, por favor. Não. Eu poderia falar só um pouquinho rapidinho, eu não vou tomar muito tempo, pode. Não. Só para falar que realmente, né, a gente começou, acho que no final, não sei se foi já estou meio confusa em relação ao tempo, né? A gente começou a ter reuniões frequentes, né? Eu, Vilmar, Jaqueline, a Tawane, a Tainara, né, que o Vilmar citou, para o Vilmar começar, né, a mexer no banco de dados do SIM, enquanto não libera o de 2020, né, porque a nossa ideia é fazer essa comparação, esse cálculo do excesso de mortalidade, para ele se apropriar, né, do inicial, que é como é que eu baixo os dados, como é que eu limpo o banco, né? Então, o Vilmar, né, a Jaque colocou as informações, né, que a Jaque tem maior intimidade com o SIM, né, com essa base de dados, e o Vilmar correu atrás, né, de explorar como é que faz isso no R, e a gente ainda tem um caminho importante para percorrer, que é essa correção da subnotificação, a gente tem bastante dados faltantes em relação à escolaridade, a raça, cor, e mesmo assim a gente vê essa desigualdade bem forte que é marcante assim, no nosso país. Então, é só para reforçar que o desfecho do Vilmar não é Covid, é a mortalidade por diabetes mesmo, né? A gente quer saber qual o efeito, né, da pandemia na mortalidade, né? E também parabenizar ele pela dedicação, trabalho, né? Eu sei que ele também está entrando em contato e se inteirando aí da lógica fuzzy muito mais que a orientadora dele, e aí eu parabenizo ele por isso. Obrigada. Tá bom, Amanda, obrigado, parabéns aí também pelo esforço e o grupo de trabalho de vocês também, aí a união. Obrigado. Sim, Laila, você, por favor. Bom, eu também elaborei uma apresentação, mas como não tem nenhum gráfico, nada específico que eu preciso mostrar, acho que para otimizar eu abri ela aqui no cantinho, vou usá-la como uma colinha, enfim, mas eu forneci ela para a Maria Emília, depois se ela quiser divulgar. Então, também organizei um pouco a minha apresentação, vou falar um pouco da ideia de projeto e depois o que eu tenho construído nesses meses aí de pós-doutorando. A princípio, só para vocês entenderem, assim, que acho que é um processo que a gente não pode esquecer, né, o que passou. A princípio, eu submeti um projeto para a seleção, que ele era um projeto um pouco amplo, mas o foco dele sempre foi Covid, e abordei algumas, assim, além, na verdade, em especial no Covid, esse aspecto da mortalidade do Covid, né? Propunha algumas questões ecológicas, pensava em conhecer alguns indicadores, né, no Brasil. A princípio também pensei sempre com esse foco de comparar Rio e Manaus, que a gente pensava que poderia ter os dados disponíveis de forma mais né, tranquila. Então, meu projeto, a princípio, ele pensava de uma forma mais geral, entender como que estava acontecendo essa mortalidade por Covid, a princípio, e relacionar com alguns fatores, porque, enfim, desde o mestrado, doutorado, tenho estudado algumas coisas relacionadas a determinantes sociais da saúde, sobre esse adoecimento de forma diferencial em alguns grupos, enfim. E aí, logo, com algum tempo de projeto, em conversa com o Zeca, ele me apresentou uma nova proposta, que eu acho que seria uma nova, né, técnica de análise, vamos dizer assim, baseada em análises muito voltadas para a demografia de saúde, né, que seria o que a gente chama de teoria dos riscos competitivos, que é uma teoria
enfim, tem um teórico, Chiang, que elaborou em 1968, que trabalha um pouco naquela lógica de você pensar indicadores de expectativa de vida, seguindo alguns pressupostos que são fechados no modelo, mas também que me permitiria convergir com o meu projeto inicial, assim, pensando de forma, ainda pensando em óbitos, ainda pensando em Covid, ou outras causas também, mas assim, no impacto da pandemia nessas outras causas de óbito, mas a partir de uma outra técnica. E aí hoje, conversando com o Zeca, enfim, ao longo desse processo, mas hoje também, eu já tive um outro olhar, que no final das contas, o projeto está se encaminhando para ter um delineamento mais preciso, não tem assim um objetivo exato para dizer para vocês nesse momento, mas que seria algo que beiraria analisar esse padrão de mortalidade relacionado à pandemia, pensando em diversas técnicas, né? Uma delas seria o cálculo de excesso de óbitos, e aí para isso também o Zeca me colocou em contato com o grupo do CEMOR, que, enfim, a Jaque aqui faz parte, o Vilmar, a Amanda também, e que é um grupo, que é um trabalho, que é uma parceria internacional, e que aqui no Brasil ele tem um braço, que trabalha justamente você pensar essa questão do excesso de óbitos diretos ou indiretos por Covid. Então, a partir disso, eu fui pensando também, isso foi se agregando ao meu projeto, que tem como tema, se eu tivesse que dar, né, um tema central, seria mortalidade por Covid, pensando sempre sobre essa ótica de determinantes sociais da saúde, né, nesses grupos que adoecem de forma diferente, entender isso. E também pensando nessas outras causas de morte. Eu acho que aí meu trabalho, ele relaciona até um pouco com o trabalho do Vilmar, porque, enfim, entender como que isso impactou, né, por conta da pandemia, que a gente sabe que tiveram muitos impactos, sejam eles, enfim, de acesso a serviço e tal. A princípio, também trabalharemos com dados secundários, né, o SIM é a base de dados, né, principal, mas também o CVEP-GRIP, o ESUS, e a partir disso já gera uma outra demanda, que foi de linkar esses bancos para poder também tentar entender essas características de forma mais integral. A gente buscou o grupo de Manaus, que também está tem trabalhado com o linkage de bancos, a gente, enfim, acredita que isso pode ser, inclusive pensar diferentes métodos de linkage, comparar esses diferentes métodos, né, temos até uma ideia de pensar isso sobre uma lógica fuzzy também, um método que nos ajude a trabalhar melhor o resquício do banco que fica, quando não gera, por exemplo, quando não dá o par, né, perfeito, então é a parte nebulosa do linkage. A metodologia do trabalho em si, ela parte na verdade, de pensar algumas técnicas de análise, vamos dizer assim, lançar mão de algumas ferramentas para poder ter esse olhar sobre esse retrato, vamos dizer assim, dessa mortalidade por Covid. Enfim, não coloquei prazo específico, mas a princípio eu espero que quando complete 1 ano de projeto, em outubro já tenha gerado um primeiro produto em forma de artigo, né, enfim. E aí depois foquei também em outras atividades que tenho participado enquanto pós-doutoranda. A gente tem reuniões periódicas com o professor Zeca, a gente tem reuniões quinzenais no grupo do IESC, com os orientandos do professor Zeca, que tem sido muito importante também, que a gente troca e fala sobre os nossos projetos, e fala sobre os temas, sobre os métodos. Também participei desse curso que o Vilmar falou, do Cargo Global de Doenças, que ele participou. Entrei no CEMOR um pouco atrasada ali no final, mas tive acesso ao projeto, né, em si, que é o projeto que trabalha o excesso de óbitos, então me sinto vinculada ao projeto de alguma forma. Tiveram congressos também, submeti trabalhos para o evento, para o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, que a gente está aguardando a aceitação, e de fato, assim, participei das disciplinas de FUS, e as duas, participei da disciplina de R, que eu acho que vai me instrumentalizar também, porque o R é aquela coisa, se você não mexe também você enferruja, então é bom sempre estar em contato, fui rever algumas coisas, mais recentemente tive a oportunidade de
participar da construção da disciplina de indicadores de saúde, que é uma disciplina pensada conjuntamente, coordenada pelo Zeca, mas pensada em conjunto com o grupo do IESC, meio que enfim, acabei tomando frente, eu e a Ana, por conta de sermos as pós-docs, estamos ali organizando a aula, mas ela é totalmente participativa, enfim, o Vilmar, a Maria Emília, a Leta estão fazendo a disciplina com a gente também, tem sido oportunidade rica de discussão, de formar redes, né, pensando nisso. E como grupo de pesquisas, assim, parcerias mais efetivas além da disciplina, a gente tem essa questão, esse projeto do Linkage, que ele tem sido realizado mais por mim, pela Ana, pela Mônica Brocchini, que é uma outra orientadora do Zeca, e pela Carolina, também uma outra orientadora de doutorado do Zeca, e pelo pessoal da FMT, a Patrícia, a Gabriela e a Raíja, acompanhado pelos respectivos orientadores, né, o Wanderson e o Zeca, e além disso, a gente tem ainda uma parceria com a FVS, que é a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas. A gente fez esse contato com eles, porque a ideia também, além de que o linkage dos bancos subsidie os nossos projetos, a gente pensar numa rotina de serviço que contribua para eles, né? Então, a gente fez essa reunião. E também, agora, mais recentemente, como a Maria Emília comentou, ela me inseriu nesse grupo que está o Rodrigo, o Vilmar, a Patrícia, a gente vai ter e a Maria Fernanda, a gente vai ter uma reunião amanhã, que eu acho que vai, além do pessoal, né, de Manaus, que a gente já vinha traçando algumas metas, vai incluir também o pessoal do PEP, do LabFuzz, né, representado pelas meninas, que eu acho que a gente vai conseguir pensar. Amanhã eu vou me inteirar melhor do quais são os planos, mas a gente vai conseguir pensar algumas coisas. Seria basicamente isso, falando rápido também, para não cansar muito. Tá bom, Laila, muito obrigado, parabéns aí pela integração e interação aí entre todos, tá? E pelo trabalho também. Maria Emília, alguma consideração a mais? Não seria realmente mesmo isso, né? Hoje, que a gente veio fazendo a gente até tinha conversado anteriormente com o professor Leal sobre essa inserção aos poucos, né? Esse acolhimento, sempre visando essa forma de estar trabalhando e aconchegando aos poucos, conforme a gente vai conversando com os membros da rede, a gente vai vendo quem é afim, né? Tem mais afinidade, mais aderência com o trabalho. Aí tivemos a oportunidade hoje de conversar com a Laila, e a partir daí, e falta ainda conversar um pouco mais com a Ana também, para a gente ver essas aderências que vão surgindo ao longo. Mas, mais uma vez, a gente só consegue fazer essas aderências, essas junções, quando a gente vai se apropriando do trabalho de cada um. Então, assim, esse diálogo permanente, essa troca de conhecimento, né? As mini entrevistas, né, Laila, que a gente vai fazendo, ainda fala assim, eu vou fazer uma entrevista mesmo, para a gente estar aguçando aí como é que está funcionando, porque muita coisa está muito dentro da gente, né? Na nossa cabeça, o trabalho, o projeto e as nossas relações estão ali dentro, mas a gente precisa estar externando para os outros, para estar melhorando esse conhecimento de todos, né? Ou seja, todos estarmos bem cientes o quanto que está sendo desenvolvido em termos de trabalho, até mesmo para a gente entregar aí o produto, que a gente até conversou sobre a diferença entre bolsas, né? O que seria uma bolsa de produtividade, que quando a gente tem essa demanda mais específica de entregas de relatório, e quando a gente tem essa bolsa estritamente acadêmica, que essa relação de entregas e demandas, ela não é tão específica, né? E aí a gente precisa ir se moldando e sempre estar pensando, né? A pergunta que eu sempre colocava em termos de produção, o que a gente fez? Então, exemplificar sempre o que produziu, né? Eu faço trabalhos com uma pessoa, com a outra, mas quem são essas pessoas? Quem são esses bolsistas? Quem são esses alunos de graduação? Quem são esses alunos do mestrado? Esses alunos do doutorado que a gente está se relacionando, que para a gente é importante saber, justamente porque, como produto, a rede é um produto do projeto, né? Sempre pontuando muito isso. A rede é um produto do projeto. Então, ele vai estar sempre em cima
de quanto a gente consegue se aproximar dos outros institutos, ainda mais que nós somos multidisciplinares, né? Nós estamos aí com institutos de pesquisa, com uma gama muito grande aí de, colocar assim, de graduações de base, né, de graduações bem interdisciplinar, e a gente precisa ir de forma bem transversal. Então, é o interdisciplinaridade com a multidisciplinaridade agindo ali de forma específica dentro desse projeto, que é uma coisa muito bacana, né? A gente, quando vai ver a graduação de base de cada um lá no formulário do RH, é impressionante, sabe? É assim, você vê que riqueza, que coisa maravilhosa. E eu só tenho a agradecer porque, assim, está sendo ímpar, momento ímpar. Tá bom, Maria. Eu acho, Maria Emília, que a gente tem um pouco de dificuldade de marketing pessoal, sei lá, eu acho que eu tenho. Então, eu até vi ali a apresentação do Vilmar, lembrei de uma outra coisa que eu não coloquei, mas eu não sei se agregar para o relatório final de vocês, que eu também estou como avaliadora do Congresso Brasileiro de Epidemia. Enfim, então posso também colocar, acho Sim. que se Sim, agregar para o relatório. Então, Laila, vai melhorando o marketing pessoal. Mas eu faço entrevista contigo de novo. A gente vai entrevistando. Por isso que é bom essas trocas. Um vai lembrando o que fez com o outro, mas é por conta disso, Laila, está tudo muito na nossa cabeça, né? Porque a gente tem um desenho, a gente sabe o que a gente fez, externar, às vezes, fica com um pouco de dificuldade. E aí a gente vai só fazendo essas entrevistas para poder estar sempre auxiliando na escrita ali, puxando a memória, você lembra, você fez, você participou, quem é, quem fez, quem são, tá bom? Aí, às vezes, eu sou chata, mas é porque eu falo muito. Tá bom. Obrigado. Parabéns pelo trabalho também, Laila. Zeca, alguma consideração? Acho que já vamos para quase 2 horas. Muito rapidamente, Eduardo. Primeiro, parabenizar todos aí pelo trabalho, tudo que já foi feito, tudo que está sendo feito. Agradecer também o apoio de todos aqui, no esforço aí de estar realizando o projeto, né? Ou projeto CAPES, né? Epidemias, né? E o esforço também de estar construindo essa rede, né? Acho que a gente está dando aí um primeiro passo, né? Desde que este projeto começou, né? Esse projeto, acho que é um projeto CAPES, Covid, epidemias, o edital epidemias, acho que ele surge como, acho que um catalisador, né? De um processo que, na verdade, já tinha iniciado antes, né? Já tem aí uns 2 anos, né, aproximadamente. Quer dizer, estamos caminhando, na verdade, para 3 anos, se eu não me engano, dos primeiros contatos, né, entre, acho que nós, assim, do CCS, né, acho que eu incluo aí João também, né, CCS, leia-se ESC, Biofísica, com LabFuzz, eu lembro de mais ou menos aí meados, né, segundo semestre de 2018, e a gente começou as conversas em função de um outro projeto, no caso nosso, né, do IESC, um outro projeto que está em curso ainda, né, que é o projeto referente ao edital Zika. Quer dizer, ali começam as primeiras colaborações, enfim, aí surge a pandemia, surge a oportunidade do edital, esse edital Epidemias, e a gente tem aí sem sombra de dúvida, né, um grande impulso, né, com uma quantidade de recursos aí sob forma de bolsas, assim, que não tínhamos, né, nenhuma perspectiva antes, né, nesse sentido. Acrescido também do edital da FAPERJ, né, que com todas as dificuldades está começando a acontecer aí, pelo menos no que diz respeito às bolsas, né? Então, acho que a gente, assim, está tendo em vista também, né, estamos chegando aí a 1 ano de projeto, a exigência do relatório, né?
Eu acho que isso tudo está convergindo, né, nesse momento, né? Agradeço, parabenizo, agradeço muito o apoio da Maria Emília também, nesse sentido. E acho que a gente deve ter a perspectiva de continuar com esse movimento. Eu sei que é difícil, né, a questão de tempo, né, a gente envolvido com várias atividades, né, mas, assim, para além, né, a gente já iniciou também, né, essa aproximação por meio das disciplinas. Eu acho que tem outros espaços potenciais, que são as trocas através da participação em bancas, né? A gente procurar também, né, estabelecer essas aproximações, utilizando essas oportunidades, bancas de qualificação, bancas de defesa propriamente, né? E caminhar, talvez, que eu acho que seria aí uma perspectiva interessante de fato, a gente se organizar a partir aí do segundo ano do projeto, julho em diante, e a gente ter, com alguma regularidade, acho que alguns encontros sob forma de seminários, que a gente possa conhecer um pouco melhor o que está sendo produzido e interagir um pouco mais, porque eu acho que é dessa maneira que a gente vai caminhar para a consolidação assim, de uma rede. Tá? A aproximação, o meu entendimento, essa aproximação por meio dos alunos, acho que ela é muito positiva. Tá? Porque são os alunos que estão movimentando efetivamente, os alunos que eu falo bolsistas, né, de doutorado, de pós-doutorado também, que estão meio que movimentando esse projeto propriamente. Mas eu vejo os alunos assim como, sei lá, uma espécie de, vou usar o termo vetores, né? É o elemento dinâmico assim, de estar tocando o projeto. Eu acho que a gente precisa pensar, e aí eu falo assim para Eduardo, né, Fábio, João, né, Amanda, né, Jaque, assim, também uma estratégia de aproximação cada vez maior assim, entre docentes, pesquisadores, que seria o elemento perene, talvez, assim, né, na condução, na constituição dessa rede. Tá? Os alunos vão desenvolver suas teses, né, seus estágios, né, de pós-doutoramento. Espero que a gente continue captando recursos para mantê-los por mais tempo conosco também, né, que surjam vagas também, né, para que eles possam concorrer e entrar também, né, na UFRJ e outras universidades. Mas eu acho que a gente tem que pensar esse movimento também, de uma aproximação que vai, aí sim, né, penso eu que isso pode dar mais concretude aí a uma interação mais efetiva, né, da gente estar trazendo problemas, eu acho que da nossa parte, né, da saúde coletiva, da área de ambiente, do João, eu acho que a gente tem inúmeros problemas, né, que a gente busca soluções. Quer dizer, não foi à toa que a gente foi lá bater no LabFuzz, atrás do Cossenza, entendeu? A gente foi lá para buscar soluções, né, conversar com ele para... Olha, a gente tem problemas aqui, a gente acha, né, supõe que essa abordagem fuzzy, né, pode ser uma boa solução. Então, acho que esse que é o caminho que a gente deve fomentar cada vez mais. E os alunos, né, vocês, alunos, são estratégicos nesse sentido. Tá? Então, acho que estamos iniciando, espero que continuemos aí, né, progressivamente. Acho que tem vários... Aí tem... Né, não vou adentrar aqui, tem os espaços das disciplinas, mas eu acho que tem muitas nuances, por exemplo, no que diz respeito aos sistemas de informação em saúde, que é muito importante esse trabalho conjunto, entendeu? Porque cada parte, cada peça, cada grupo traz a sua expertise, os sistemas têm as suas peculiaridades, a gente precisa muito estar próxima para trocar essas nossas expertises e aproveitar ao máximo, né,
dessa interação aí potencial, que eu acho que é muito rica. Isso, gente. Não vou me alongar, não. Espero, assim, que a gente possa... Quer dizer, passado esse momento, a meta, não, sem sombra de dúvida, dia 30 é o prazo para entregar o relatório, né, que é um momento importante. A gente também não sabe exatamente, né, esse momento que a gente vive, né, como é que vai ser avaliado esse relatório, sei lá, cara. Tudo meio esquisito. Então, acho que a gente tem que se concentrar muito nesse momento no relatório, mas sem perder de vista a continuidade desse processo que a gente está iniciando aqui, que eu acho muito importante. A gente pensar uma periodicidade mais razoável, né, dentro das nossas agendas, mas que, de fato, nos aproxime alunos, nos aproxime docentes, né, pesquisadores, né, enfim, acho que isso aqui vai dar concretude aí à rede mesmo. Né? Chega, gente. Tá bom, Zeca. Muito obrigado. É isso, é essa visão. Sim, realmente, vocês, quando foram, começamos com o Cosenza, esse trabalho, e que estamos desenvolvendo. E o que você falou, sim, a participação dos professores é sempre excepcional, e isso é que realmente é a parte mais perene, né? Porque os alunos também até virarem professores, quem quiser seguir a carreira, não, foi o Fábio, depois de tantos anos também, agora é também professor da UFRJ, então, e dá continuidade ao que já vinha sendo trabalhado anteriormente. Agora, João, você desculpa até ali pela apresentação ali na hora, o artigo que você colocou, quer colocar aí agora para mostrar daquele comentário, eu vi muito interessante. Não, era só porque das coisas que eu trabalho, tem sempre essas gradações. Sim. Né? Então, tem várias formas de calcular, algumas eu trabalhei e meus alunos trabalham. Então, imaginando que as pessoas têm problemas de quantificação e vários níveis que possam ser trabalhados depois, porque o que eu mostro, né, ali, né, é as fórmulas tradicionais. Evidentemente, vocês têm que entender que uma proposta de fusificação pode partir daqueles princípios, né, daqueles temas que ali estão colocados, mas esse foi só um exemplo para dizer que mesmo metais pesados em sedimentos tem a ver com essa questão do aprendizado e da perpetuação dessas técnicas, sendo melhoradas a partir de outras ferramentas, só isso. João, alguma consideração mais, João? Não, obrigado, galerinha. Estamos aí para isso. A gente criou essa possibilidade de vocês passarem, de alguma forma, essa mensagem adiante, né? Quando nós aqui não estivermos, quem vai estar falando com os alunos serão vocês. Tá bom. Bem, Zeca, acho que está todos, muito obrigado. Desculpa aí, talvez até a demora, até com 2 horas, vamos ver se é dentro de uma próxima, até a Maria Emília que iniciar, mas teve uma dificuldade, até se eu não conduzir tão bem, desculpa a todos, mas é um aprendizado, sabe? Lá, cada um dos pontos que nós estamos tendo é a formação da rede. Como o Zeca colocou, já veio de 2018, então estamos trabalhando até no formulário, Laila, que você comentou, acho que estão acertando aí, também são as coisas. E cada um dos pontos que cada um faz, é só ressaltando. E até na questão, a Areta comentou, o Fábio tem uma ligação, que pode ajudar. Então, essa é uma grande ideia da rede, é uma rede, ela se desenvolve bastante assim. Às vezes não é tão importante um tamanho, mas um nó que cada um ocupa e que possa potencializar e fortificar cada vez mais. Tá? Obrigado a todos, Zeca, acho que aí, Fábio também. Maria Emília, está tudo gravadinho aqui, e depois nós conversamos para ver se eu fiz tudo direitinho aqui.